Deus é bom, é maravilhoso. E Deus tem sempre algo a nos ensinar. E a palavra dele é repleta de conselhos preciosos que nos ensinam a andar de uma maneira que agrade a ele. E quando nós agradamos a Deus, certamente as pessoas à nossa volta também vão sentir-se abençoadas, porque Deus é perfeito e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu quero convidar você a meditar sobre um homem da Bíblia cujo conhecimento foi levado a todas as histórias, em todos os lugares, e conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi. Um dos nomes mais citados na Bíblia. Mais de 500 vezes é citado o nome dele. Não é por acaso. O rei Davi é para nós um exemplo de vida. Ele falhou, é verdade, nós falhamos também. Precisamos reconhecer que temos falhas, que temos limitações, mas o rei Davi, ele é, por assim dizer, uma pessoa que nós podemos olhar como exemplo de como devemos andar com Deus. Davi era um pequeno menino quando foi ungido pelo profeta e último juiz do Antigo Testamento, Samuel. E logo depois ele foi contratado para cuidar de Saul, o rei. Ele pegava a sua harpa, ia lá na casa do rei, onde ele estava, e ele cantava. Enquanto ele cantava, a Bíblia nos diz que o espírito de revolta que havia sobre o coração de Saul se acalmava. Então ele conseguia dormir, ele conseguia pensar com mais nitidez sobre como governar um país. Quero meditar com vocês sobre o tema cuidado com pensamentos tolos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 27, nós vamos ler apenas um versículo, verso 1. Quando Jesus veio, ele falou que o que contamina o ser humano não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca, porque vem do coração. A visão de que algo vem do coração é porque, primeiro, permeou a mente, trabalhou a mente, e por trabalhar a mente nos leva a agir e a falar desta forma. Provérbios 23, 7 no original, em algumas traduções traz um pouquinho diferente, mas no original ele traz a visão de que assim como a pessoa pensa, assim ela é. Se a pessoa pensa que ela não é capaz de vencer certos obstáculos, certamente ela não vai vencer. Tem um ditado chinês que diz que se você entra numa batalha pensando que vai perder, você já perdeu. Você já está derrotado. É uma questão de tempo. Não é pensamento positivo, é fé. Pensamento positivo é algo que diz respeito apenas no mundo virtual. Fé está baseada em certeza. Certeza daquilo que nós ainda não vemos, mas que é poderoso em Deus para fazer. 1 Samuel 27, verso 1 diz assim: Porém Davi disse no seu coração: Algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim escaparei da sua mão. Vamos orar? Querido Deus, nós nos colocamos humildemente diante da palavra do Senhor, que Teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente de uma forma personalizada, que cada um de nós aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor, repreendemos todo espírito contrário à Tua palavra, impedindo que esta semente da Tua palavra venha germinar em nosso coração, crescer e produzir frutos que permaneçam para sempre. Pai, no nome de Jesus, nós assim oramos, agradecidos porque Ele é a palavra viva. Ele é a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. E assim como João escreve, vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai. Em nome dele, a palavra viva, o verbo vivo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Não vou contar toda a história de Davi, mas alguns lances importantes são necessários para que nós possamos entender um pouquinho o que passava na cabeça de Davi. Davi foi um menino, provavelmente o 8º da família. Quando Deus disse para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé em Belém e unge um dos filhos de Jessé como sucessor do rei Saul. Saul ficou 40 anos no poder. Samuel foi, e então chegando na casa de Jessé, disse, olha, Deus escolheu um dos filhos seu para ser o próximo rei. E o pai prontamente traz os seus filhos e coloca eles perfilados na frente de Samuel. E vem o primeiro, Eliabe. Samuel olha para ele e diz, esse é o cara. Forte, bonito, alto. Vai ser um bom representante diante dos estrangeiros, nos campos de batalha. Mas Deus disse, não olhes para a aparência dele, porque eu o rejeitei. Olhe lá para 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim, mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab, apresentou a Samuel e disse, o Senhor não escolheu este. E aí Jessé foi trazendo filho por filho, e nenhum deles foi escolhido. Samuel disse, você só tem esses filhos? Ele diz, tem um ruivo, o menorzinho, está lá cuidando das ovelhas. Imagina, todo o banquete estava pronto, já havia um assado, toda a carne, a mesa estava posta. Samuel disse, ninguém vai comer um tiquinho de nada até que ele venha. E quando ele veio, Deus disse, é esse. Deus escolheu Davi. Davi sabia disso. E não só ele sabia disso, como seus irmãos sabiam. E 3 desses irmãos estavam no campo de batalha no capítulo 17. Por 40 dias, um homem de quase 3 metros de altura, 2,95 a 3 metros de altura, chamado Golias, de Gate, de entre os filisteus, estava afrontando o povo de Israel, de manhã e de tarde, pelo menos 80 vezes. Então ele veio diante do povo e disse, olha, manda um herói de vocês aqui, em vez da gente ficar brigando, se matando e se ferindo, só um vai morrer. Aquele que vencer, venceu a batalha. Os vencidos se tornam escravos. Nem o próprio rei Saul ousou enfrentar aquele gigante. Quando chega Davi olha para aquele homem e diz, este incircunciso. Ele não olha para aquele homem como um gigante. Davi olha para aquele homem como Deus olha. Porque o Espírito Santo de Deus já havia vindo sobre Davi. Se você olhar no capítulo 16, no verso 13, diz assim, então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito Santo de Deus, do Senhor, se apossou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá, onde ele morava. Mas no verso seguinte, no verso 14, nos diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava.
Então, de repente, alguém diz, olha, tem um menino muito hábil na harpa e um bom compositor, quem sabe a gente chama ele. E Davi veio. Não foi a habilidade de tocar a harpa que acalmava o espírito maligno que estava sobre Saul. Não foi a habilidade de cantar, a voz de Davi, que acalmava o coração de Saul. Não era a habilidade de trabalhar com as palavras que fazia com que o espírito de Saul se aquietasse, mas era a presença do Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi. Esse Davi enfrentou aquele homem e derrotou aquele gigante. E então, de repente, de um momento para o outro, em menos de uma semana, Davi se torna mais famoso do que Saul. E no coração de Saul começa a brotar inveja, ciúme, ódio, desejo incontrolável de destruir aquele que estava roubando a cena, Davi. Então Davi começa a entrar na batalha e cada vez Saul colocava ele em batalhas mais difíceis, com a esperança de que o inimigo, com a sua espada, tirasse a vida de Davi. Mas Davi sempre voltava vitorioso. Davi não perdeu uma única batalha em que ele esteve envolvido. E então, o ódio, o ciúme, a inveja de Saul levou Saul a perseguir Davi para o matar. E Davi ficou sabendo. O filho do rei Saul, Jonatas, pensou que isso seria coisa da cabeça de Davi. E ele disse, olha, eu vou investigar, eu sou filho do rei. E ele foi, avaliou a situação e disse, Davi, você tem razão. Meu pai quer tirar a sua vida. Então Davi começou a ser um fugitivo. E por várias vezes, eles quase se enfrentaram. Por 2 ocasiões, Davi teve o privilégio, a oportunidade de tirar a vida de Saul. Uma dessas feitas, Saul, o rei, entra numa caverna para aliviar o ventre. E ali, ele dá uma cochilada. Davi vai e corta a beirada da roupa de Saul. Os seus companheiros, que estavam na mesma caverna, disseram para Davi, Deus está contigo, mata o teu inimigo. Ele disse, jamais eu vou levantar a minha mão contra um ungido do Senhor. Jamais. Na outra ocasião, eles estavam dormindo, todos os soldados em volta, eles estavam procurando Davi para o matar. Davi entra naquela floresta e vai lá no centro. Lá no centro está Saul, Abner, que era o seu general, dormindo. Ele pega a botija e a lança para sair de lá e depois de longe gritar, Saul, eu não quero fazer mal contra ti. Você está me procurando para me matar, mas eu não quero entrar no embate contra ti. Olha no capítulo 26, versículo 21. Então Saul disse, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Mas Saul não era um homem de palavra. Os pensamentos de Saul eram pensamentos maléficos. No mesmo capítulo, nós temos a conversa de Davi com um dos seus generais. Verso de número 8 do capítulo 26. Olhe só o que está escrito.
Então Abisai disse a Davi: hoje Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Deixa-me agora cravá-lo na terra com a lança em um só golpe. Não o ferirei duas vezes. Quer dizer, é uma e só. E você vai ficar livre do seu inimigo. Mas Davi respondeu a Abisai: não o mates. Pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais: assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. De um ou de outro jeito eu sei que ele vai morrer, seja quando ficar velho, ou Deus pode lançar uma doença, ou ele pode morrer pela mão do inimigo, mas não pelas minhas mãos. E não vou deixar você fazer isso também. Depois dessa conversa com Saul, Davi tem esse pensamento. Davi disse no seu coração: algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel, assim escaparei da sua mão. Aparentemente, a decisão de Davi foi sábia. Se você olhar no capítulo 27, versículo 4, você vai ver que parece que aquilo que Davi decidiu fazer foi algo de Deus. Quando contaram que Davi havia fugido para Gate, Saul desistiu de persegui-lo. Aparentemente, a decisão que Davi tomou foi sábia. Mas, na verdade, o que estava na cabeça de Davi é algo que nos serve de alerta. Cuidado com pensamentos tolos. Provérbios 23, verso 7 nos diz: assim como a pessoa pensa, assim ela é. Jeremias fala a respeito do povo de Israel e diz: pode por acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 1, verso 19: todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir. Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Olha o capítulo 27 de Provérbios, o verso de número 19. Provérbios 27, 19 diz assim: como o rosto reflete na água, assim o coração do homem mostra quem ele é. O espelho naquela época era algo muito raro. Somente no ano 100 depois de Cristo que os espelhos se tornaram mais nítidos. Até então, os espelhos eram feitos de metal polido. E se você quisesse um espelho mais barato, bastava pegar um pouco d'água e dar uma olhadinha dentro. E desta forma você veria a sua própria fisionomia. Então, assim como o espelho reflete o nosso rosto, ou a água reflete o nosso rosto, assim também o coração do homem mostra quem ele é. O filho de Davi, Salomão, nos ensina no capítulo 4, no versículo 23, algo maravilhoso. Ele diz: entre todas as coisas que se deve guardar, Provérbios 4, 23, acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A boca fala do que está cheio o coração. Quando nós começamos a permitir que pensamentos tolos comecem a girar na nossa mente, nós perdemos o sono. Nós imaginamos que o inimigo é muito mais poderoso do que de fato ele é.
nós começamos a maquinar e a analisar e ver coisas que não existem. Nós começamos a criar um ambiente e um mundo que só existe na nossa mente. Davi fez isso nessa ocasião. E por 1 ano e 4 meses, Davi não produziu um único salmo. Volte lá para 1 Samuel, capítulo 27. No versículo 7 diz: Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Ou seja, 16 meses Davi ficou morando na terra do inimigo. Sabe onde morava o gigante conhecido como Golias? Gate. Ele vai na casa do inimigo pedir asilo. Pensamentos tolos surgem quando nos julgamos ingênuos por fazermos o que é correto. Davi agiu de maneira correta. Ele foi honesto, ele foi prestativo, ele entregou a sua vida em batalha pelo seu país, ele defendeu o seu rei, ele impediu que o soldado tirasse a vida do rei na frente dele. Então, muitas vezes, nós começamos a imaginar coisas, mesmo tendo agido corretamente. E por termos agido corretamente, às vezes nós nos sentimos injustiçados pelo que acontece na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa vizinhança. Nós nos sentimos como que ingênuos. Puxa, eu fui bobo. Quantos já tiveram pensamentos assim? Eu fui bobo. Falei a verdade e a pessoa usou isso contra mim. Pensamentos tolos surgem quando percebemos que por mais que lutemos, não vemos mudança no coração daqueles que buscam nos prejudicar. O coração de Saul não iria mudar. O coração de Saul era um coração obstinado. Desde o início, quando Saul foi ungido para ser rei, ele se considerava inapto. E depois ele usou isso como um mecanismo para agradar as pessoas. Saul vivia a síndrome da tentativa de agradar sempre os outros. E por querer agradar os outros, por estar mais preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, ele desagradou a Deus. Davi não estava preocupado com isso. Davi não estava preocupado se os seus soldados o iam chamar de frouxo ou de bobo por não ter matado o inimigo dele que estava nas mãos dele. Davi não estava preocupado com a opinião do Ibope. Aliás, quando o filho dele usurpou o trono, Absalão veio e tomou o trono de Davi, Davi pegou as esposas dele, pegou os filhos, pegou os seus ministros, fez uma caravana aí, saiu da cidade de Jerusalém. Ele não entrou num embate de batalha contra o seu próprio filho que usurpou o trono. Davi nunca esteve preocupado com a sua autoimagem. Quando ele saía da cidade, Simei começou a jogar terra nele, pedra e xingar. E de repente um soldado lhe diz: Davi, você quer que eu dou um cala a boca nesse cidadão? Ele disse: não. Pode ser que Deus levantou ele para falar isso para mim. Deixa ele. Deixa ele. Davi não estava preocupado com Ibope. Ele não estava preocupado se o nome dele iria ser jogado na lama. Ele não estava preocupado com a opinião das outras pessoas. Pensamentos tolos surgem quando nos esquecemos de pedir o conselho do Senhor. Davi olhou para a situação, analisou o quadro
e disse, olha, 3.000 soldados, eu tenho 600 soldados. 3.000 soldados o tempo todo. Saul, quando não estava em batalha, ele estava na caça de Davi. Ele disse, olha, vou pedir asilo num outro país. Quarto e último, pensamentos tolos precisam ser rejeitados. Quando pensamentos tolos começam a tomar posse da nossa mente, nos tirar o sono, e nós começamos a pensar nessas coisas o tempo todo, seja de madrugada, seja durante o dia. Augusto Cury nos diz que se nós temos alguma coisa contra alguém, e nós não perdoamos essa pessoa, a gente dorme com ela. Porque os últimos pensamentos na noite, antes de você pegar no sono, vai ser daquela pessoa. Você começa a lembrar daquela pessoa, se eu encontro esse cara, se eu encontro essa mulher, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Quando você acorda, uma das primeiras pessoas a dizer, estou aqui, é aquela pessoa. Então Augusto Cury diz algo que outros sábios já haviam dito. Odeie o seu inimigo e durma com ele. Perdoe o seu inimigo e se livre dele. Mágoa, ressentimento, é como tomar veneno na esperança de que o outro morra. Jean-Paul Sartre, um filósofo, ele disse, o problema não é aquilo que fazem conosco. O problema é o que nós fazemos com aquilo que foi feito conosco. Se aquilo toma lugar no nosso coração, aquilo ecoa na nossa mente, em qualquer momento nós estamos lembrando do caso, do problema, aquilo começa a tomar força, começa a se transformar num gigante. Érico Veríssimo, que nasceu em Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul, ele escreveu um livro chamado Incidente em Antares. Eu não me lembro qual o capítulo, porque foi em 90 que eu li esse livro, então já tem alguns 26 anos que eu li esse livro, mas ele diz o seguinte a respeito do boato. Ora, o que é o boato? O boato é um bastardo que alguém inadvertidamente gerou no seio da sua imaginação e largou, abandonou o bastardo na porta ou na soleira de uma janela, e o primeiro desavisado que passou, olhou e viu o bastardinho, gostou dele, achou ele bonitinho, ninou ele no seio da sua imaginação e foi passando para os primeiros desavisados que ele foi encontrando na rua, e o bastardinho foi crescendo, ele começou a andar com as próprias pernas, falar com a própria voz, e ele cresceu tanto que atingiu a altura maior do que os maiores prédios da cidade e assustou até mesmo aquele que inadvertidamente o gerou. Isso é o boato. Muitas vezes nós nos prendemos a boatos. Saul era preocupado com o ibope. O que vão pensar de mim? Samuel foi lá no capítulo 15 e disse, Saul, você agiu errado. E virou as costas e começou a sair. Saul foi e puxou pela roupa de Samuel, chegou a rasgar a roupa dele e disse, não, vai embora, fique aqui. Agora vem junto comigo diante dos soldados para que eles achem que está tudo bem. Aparência. Preocupação com a aparência. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus não se preocupou com a aparência. Hebreus capítulo 12 nos diz no versículo 1 e 2 que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que não levou em conta a vergonha, mas por nós entregou a sua vida naquela cruz. Quando alguém era crucificado, ele não era crucificado com as suas roupas, ele era crucificado na entrada da cidade, ele era deixado nu, para que não pudesse nem mesmo se esconder. E então todos que passavam meneavam a cabeça. O que é menear a cabeça? É tirar sarro, é zombar da pessoa, é falar ultrajes, dizer palavras de ofensa.
nós muitas vezes amenizamos muitas coisas. Jesus sofreu todo tipo de afronta que você possa imaginar, mas ele não levou em conta aquela afronta e aquela vergonha, porque ele estava olhando a sua vida, porque se não fosse por ele e pela sua morte na cruz, nem eu e nem você teríamos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Quando ele estava naquele jardim, ele disse: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Deus olhou toda a história humana e viu que não é possível. Não foi possível que eu e você fôssemos salvos sem que Jesus enfrentasse a vergonha da cruz. Algumas traduções colocam ignomínia. Jesus enfrentou a cruz por mim e por você. Por isso, pensamentos tolos precisam ser rejeitados. Precisam ser rejeitados. Nós precisamos colocar a nossa mente no altar de Cristo, aos pés da cruz, e dizer: Senhor, tira de mim essa síndrome de tentar agradar todo mundo, de ficar mais preocupado com o que vão falar de mim, com o que estão pensando de mim. Não pense que a pessoa que vem falar de alguém para você, na hora que virar as costas, não vai falar de você para o outro. Não seja ingênuo. Não permita que os seus ouvidos sejam enfesados. Rejeite. Nós precisamos aprender a cultura de rejeitar fofocas, conversinhas daqui, dali, que estão dizendo, que disseram. Nós não podemos dar ouvidos a isso. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Deus não disse escondido. Deus mostrou a palavra dele e nós precisamos tomar posse dessa palavra. Quando Jesus foi acusado e julgado, trouxeram um monte de testemunhas para acusar ele e não houve nenhuma acusação, a tal ponto que Pilatos lavou as mãos e ele disse: não vejo motivo nenhum para acusar esse inocente. E é interessante notarmos a postura de Jesus. Jesus não abriu a boca. Ele não se defendeu. Ele agiu. Ele falou. E não precisou se defender. Porque quando nós nos entregamos àquele que julga corretamente, ele entra como juiz a nosso favor. O mesmo discípulo que naquela noite disse: eu não conheço ele, por 3 vezes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 em diante, ele diz: ele se entregava àquele que julga corretamente. Ele não usou nenhuma palavra de ofensa contra ninguém, mas ele se entregou a Deus. Por isso, pensamentos tolos precisam ser rejeitados. Por quê? Porque podem dirigir a sua vida. Pensamentos tolos vieram na cabeça de Davi e por 1 ano e 4 meses dirigiram a vida dele, os 600 soldados e toda a família deles, para a terra do inimigo. Por que nós precisamos rejeitar os pensamentos tolos? Porque vão te levar a andar na companhia errada. Quando Davi foi até Gate, o rei Aquis deu asilo a ele. E quando a batalha contra Israel surgiu, no capítulo seguinte, no capítulo 29, quem é que vai para a batalha junto com Aquis? Davi e os seus soldados. E nessa batalha, sabe quem é que morreu? Saul. Saul morreu, Jonatas morreu. Os príncipes filisteus disseram: olha, nós temos um inimigo nas nossas fileiras. Alguns generais chamam isso de quinta coluna. Manda ele embora. Davi voltou quando chegou a Ziclag, cujo nome significa sinuoso, cheio de curva.
quando nós aceitamos que pensamentos tolos tomem conta da nossa vida, nós andamos por caminhos sinuosos e não caminhos retos. Quando ele volta para Ziclag, ele encontra apenas cinza. Porque os amalequitas haviam levado mulheres, gado, animais, crianças, tudo! Pensamentos tolos devem ser rejeitados porque vão te levar a mentir. Capítulo 27, no versículo 10, nos diz que Davi ia e batalhava contra os inimigos de Israel. E quando voltava e encontrava com o rei Aquis, Aquis perguntava: Davi, onde é que você esteve? Ele disse: estive lutando contra o sul de Judá. Mentira. Mentira. Quando pensamentos tolos começam a dirigir a nossa vida, nós passamos a mentir para nos manter seguros, aparentemente. Pensamentos tolos devem ser rejeitados porque vão te levar a maus hábitos. Versículo 11. E Davi não deixava vivo nem homem nem mulher e matava todos. E dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi. Esse era o seu costume durante o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Por 1 ano e 4 meses, Davi viveu mentira. Mentira em cima de mentira. Com maus hábitos. Por isso, quando um pensamento tolo surge na sua mente, a minha postura e a sua postura deve ser imediatamente: eu rejeito em nome de Jesus. Não deixe que o inimigo lance pensamentos na sua mente. Não deixe que o inimigo plante sementes de dúvidas no seu coração. Sabe por quê? Porque elas vão crescer. Toda árvore frondosa que hoje você vê, talvez com mais de 1 metro de diâmetro, quando nasceram, perfeitamente possível arrancar com 2 dedos. Por isso nós precisamos fazer uma faxina, uma higiene mental cada dia. Cada dia. Precisamos agir com prudência. Não deixe que pensamentos tolos tomem conta da sua mente, do seu coração. Olha o conselho de Deus através do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 9. Ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força, e afasta do Senhor o seu coração. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas neste período, durante 1 ano e 4 meses, quando ele não produziu nenhum salmo, viveu mentira, criou maus hábitos, vivia a tentativa de agradar o inimigo, entrou em batalhas que ele defendia que não podia tocar no ungido do Senhor. Pela graça de Deus, ele não teve que entrar nessa batalha. Ele voltou para casa depois de 3 dias de viagem, mais 3 dias de volta, 6 dias longe de casa. Quando ele chega em casa, só cinzas. Precisamos fazer uma higiene mental diária. Não semestral, nem bimestral, nem mensal, nem quinzenal, nem semanal, mas diária. Diária. Nós temos que nos colocar diante do Senhor cada dia e dizer como o salmista Davi diz no Salmo 139, Senhor, vasculha o meu coração, vasculha a minha mente, vê se há em mim algum caminho errado e me dirige pelo caminho da justiça por amor do teu nome. Verso 6, ele é como o arbusto no deserto, não perceberá quando vier o bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e em terra salgada e desabitada.
Bendito, porém, é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Provérbios 13, verso 20 nos diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos sofrerá aflição. Não deixe que pensamentos tolos comecem a tomar conta da sua mente. Faça uma análise. Quem disse? Quando disse? Por que disse? Investigue. Vá atrás. Teve um tempo atrás que eu estava na casa da minha irmã e ela estava me contando uma novidade que havia acontecido fazia 10 anos. 10 anos! E ela contando como se fosse novidade, porque a fofoca vai daqui, vai para lá, aí ele fica um mês, depois vai para lá, depois, quando chega de novo, vai fechando o ciclo de ignorância. E as pessoas começam a acreditar em contos de fada. Paulo diz que nos nossos dias isso iria acontecer. As pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e se entregariam às fábulas. Hermes, que escreveu alguns livros. E esses livros são muito lidos por alguns esotéricos que acreditam no destino ou acreditam em alguma coisa que acontece porque deve acontecer. Isso aconteceu com o povo de Israel. Para encerrar, nós vamos ver esse texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 65, verso de número 11. Quando a gente vai no velório, a gente escuta cada besteira, cada coisa assim, sem pé, sem cabeça. Ou quando alguma coisa acontece, as pessoas estão mais acreditando, não. E eu vejo pessoas falando com convicção. Não, se não chegou a hora do cara morrer, ele não morre. Pode cair um avião, pode cair um navio em cima do avião e ele sai ileso. Talvez com umas quebradurazinhas daqui, outras dali, mas destino. Destino. Cada um tem a sua hora marcada para morrer. E quando essa hora não chega, ele não vai morrer. E tem gente que tem uma fé nisso. Tem fé nisso. Olha só o que Isaías escreve. Mas vós que abandonais o Senhor, não confia no seu coração, confia no Senhor. Quem afasta o seu coração do Senhor e confia nele próprio, ou confia em outras pessoas, vai sofrer sanções e consequências drásticas. Ele diz, mas vós que abandonais o Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais o vinho para o destino. Se você olhar na sua Bíblia, tanto fortuna quanto destino está com letra maiúscula, porque são dois deuses que os povos naquela época acreditavam. A deusa fortuna é Gade, deus sírio da sorte. E o deus destino era o deus Mene, deus do destino. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Ah, mas era a hora, chegou outro. Deus nos deu 120 anos para viver. 120 anos. Nós só não vivemos 120 anos porque nós tratamos mal a máquina que Deus nos deu. Quando a pessoa fuma, o pulmão tem uma idade. O rim
E o coração tem idade. Por isso, se nós tratarmos bem nosso organismo, Deus vai nos acrescentar dias e dias, porque tem promessa de Deus que aquele que confia nele verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre o povo de Deus, que é a promessa eterna. Se você deseja que a palavra de Deus permeie sua mente, se você não quer deixar que pensamentos tolos comecem a tomar conta da sua mente, você precisa tomar uma decisão. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu era muito ciumento. E eu criava fantasias, imaginava coisas. A minha esposa sempre gostou de caminhar. Ela ia caminhar, eu ia nas ruas laterais de bicicleta para ver se ela estava caminhando. A primeira coisa que eu pedi para Deus é tirar esse ciúme doentio do meu coração, porque aquilo estava corroendo minha alma. Nós precisamos identificar os inimigos que estão destruindo, tirando o nosso sono. Do contrário, nós vamos ser reféns. Vamos ser reféns dos nossos próprios pensamentos. Eu dei o meu exemplo, eu não tenho vergonha de dizer isso. Sabe por quê? Porque Jesus já me curou. Jesus me curou. Isso não quer dizer que eu não defendo a minha esposa. Eu tenho 31 anos de investimento aqui. Alto lá. Investi 31 anos da minha vida nessa mulher. Tem um documento registrado pelo próprio juiz. Tenho várias testemunhas. Além dos meus filhos. E agora os netos. Isso é bênção. Eu gostaria de desafiar você a colocar seu coração, a sua mente, diante do Senhor. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente. Entenderam a matemática? Coloque a sua mente nas mãos do Senhor. Coloque uma peneira. Filtre aquilo que você ouve. Filtre aquilo que você vê. O que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que entra pelo ouvido e pelos olhos. Porque isso vai no coração, e do coração é que sai assassinatos, mentiras, calúnias, difamação. Como é que está o teu coração? Eu gostaria de deixar o conselho de Salomão para você, da palavra de Deus, Provérbios 4, 23. Quer guardar isso na sua mente? Quer gravar isso para nunca se esquecer? 4, 2, 3. 4, 2, 3. Provérbios 4, verso 23. 4, 2, 3. Guarda isso na sua mente. E leia isso cada dia. Leia isso cada dia. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Vamos ficar de pé? Quero convidar o Ministério de Louvor para nós cantarmos a última canção. E com esta canção eu gostaria de abençoar a sua vida. Que você tenha mais uma semana de bênção do Senhor. Que você, ao sair daqui, você se lembre. Deus está acima da nossa consciência. João, na sua primeira carta, ele diz: se a nossa consciência nos acusa, Deus é maior que a nossa consciência. Deus é maior que a nossa consciência. E Ele vai conduzir nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração. Vamos orar. Pai querido, o Senhor é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Tantas vezes nós vivemos atormentados, atribulados, com pensamentos que começam a tomar corpo na nossa mente, no nosso coração, e começam a tirar e solapar o nosso sono, aquela qualidade de vida que o Senhor deu para que nós vivêssemos para a esposa, para o marido, para os filhos, para os nossos pais, para aqueles que o Senhor colocou debaixo do mesmo teto, Pai.
Ó Deus, nós rejeitamos esses pensamentos tolos e queremos confiar inteiramente no Senhor. Queremos nos encher da Tua palavra, queremos nos encher dos Teus ensinamentos e assim como Jesus venceu toda a tentação, dizermos àquele que tenta semear em nossa mente pensamentos errados, está escrito. Senhor, que nós possamos tomar posse da Tua palavra e declarar a Tua palavra a cada dia, tomar posse das Tuas promessas e viver pelas Tuas promessas, para a glória do nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Amém. Vamos cantar essa última canção de louvor nosso.